Bom dia a todos, meu nome é Andressa Morim dos Santos, sou farmacêutica e mestranda do PPGCF UFP e faço parte do Laboratório de Estudos Funcionais e Moleculares em Fisiofarmacologia, LAFMOL. Irei apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento de nanopartículas lipídicas sólidas a partir da manteiga das sementes de Platone Sigma Smart para aplicações cardiovasculares. Bem, as doenças do sistema cardiovascular correspondem a um grupo de doenças que acometem coração e vasos sanguíneos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E estima-se que 13 milhões de pessoas morrem todos os anos antes dos 70 anos por doenças cardiovasculares, sendo a maioria delas em países de baixa e média renda. A alta incidência dessas doenças inclui o Brasil na lista dos 10 países com maior índice de mortes advindas de doenças cardiovasculares. Apesar da gama de fármacos existentes no mercado para o tratamento dessas doenças, a maioria dos casos necessitam da terapia combinada, o que culmina em uma polifarmácia crescente e agrava casos de toxicidade, interações medicamentosas, principalmente em idosos. Dessa forma, tem-se uma busca crescente por alternativas terapêuticas, sobretudo na flora brasileira, que é bem grande, e de ativos com alto potencial vasorelaxante. Dentre as plantas muito estudadas, tem-se a Platonia insignis, mais conhecida como bacurizeiro na região do Brasil. O fruto da platônia ele é bastante atraente realmente por suas características peculiares e, além disso, estudos já identificaram inúmeras propriedades biológicas que estão presentes na casca e nas sementes do bacuri, os quais são resíduos da comercialização do mesmo e correspondem a mais de 58% do fruto no total, que vai tudo para o lixo. A partir das sementes do bacuri é produzida uma manteiga rica em ácidos graxos e polissacarídeos. Além disso, a manteiga ela possui como um de seus constituintes a garcineliptona FC, que é uma benzofenona poliprenilada, a qual é uma das responsáveis pelo valioso efeito vasorelaxante dessa matéria, que já foi identificado em estudos como o de Arcanjo et al. 2014. Então, somado a isso, tem-se que essa complexa matriz lipídica da manteiga favorece fortemente a elaboração de nanopartículas lipídicas sólidas a partir da aplicação de métodos nanotecnológicos. E assim tem-se a possibilidade de potencializar as propriedades intrínsecas da matéria, bem como de incorporar ativos. E a partir disso, tem-se que o objetivo do trabalho foi estudar e desenvolver um sistema emulsionado de nanopartículas lipídicas sólidas a partir da manteiga, BBI, visando uma futura aplicação no tratamento de doenças cardiovasculares, preferencialmente hipertensão arterial e infarto agudo do miocárdio. Para o estudo, a manteiga industrializada das sementes do bacuri foi obtida comercialmente da empresa Amazon Oil Industry, produtora da manteiga no Brasil, e antes da elaboração da formulação em si, teve-se que realizar o estudo do EHL requerido, baseado na metodologia descrita por Prista, Alves e Morgado, 2003. E para isso, utilizou-se um sistema de tensor ativo formado por SPAN 60 e Twin 80, a 1,5%, homogeneizados em diferentes proporções, como indicado na tabela 1. Então, a manteiga de bacuri foi utilizada 1% para todas as formulações em água para um volume total de 25 ml. E em seguida, realizou-se uma combinação na concentração de tensoativos, de forma que houvesse uma variação de 0 a 100% para cada tensoativo. Então, aqui pode-se observar que na formulação 1 tem 100% de SPAN 60, na formulação e 0% de Twin 80. Então, a concentração do SPAN 60 ia decaindo, enquanto a concentração do Twin 80 ia aumentando, de acordo com a numeração dos tubos. Para o desenvolvimento e caracterização das formulações, houve a elaboração de duas fases, uma fase oleosa, que foi composta pela manteiga a 1%, e uma fase aquosa, composta por Twin 80 a 1,5% e água. Após o aquecimento simultâneo, a fase aquosa foi vertida sobre a fase oleosa e esse sistema foi submetido a processo de autocisalhamento em ultraturrax, utilizando-se o tempo de processamento como uma variável de análise. Portanto, obteve-se as formulações seguintes: T5, a formulação que foi processada em ultraturrax por 5 minutos, T10 por 10 minutos, T20 por 20 minutos. E a T0 é uma formulação controle, a qual não foi levada a processamento. E, então, essas formulações foram avaliadas
quanto à estabilidade das características organolépticas, homogeneidade, separação de fases, cor, brilho, também estabilidade físico-química, como pH, tamanho médio de partícula, né, por DLS, índice de polidispersão, que é super importante, e potencial zeta. E também foi feita a análise das características organolépticas, só que através de microscopia, para ver se identificava-se alterações microscópicas não visíveis a olho nu. Quanto ao ensaio de reatividade, os animais foram eutanasiados, a artéria aorta foi retirada e seccionada em anéis. Em seguida, esses anéis foram fixados em triângulos, em que o triângulo inferior ele fica fixo em uma base e o superior fica ligado a uma linha de algodão, a qual é ligada a transdutores, e esses transdutores emitem sinal para um amplificador que converte todo esse sinal, toda essa alteração, né, no vaso em gráficos. Então, inicialmente, é gerado um sinal linear de acordo com o valor base calibrado previamente e, antes de tudo, é realizado o teste de endotélio funcional na artéria. Para isso, adiciona-se fenilefrina para uma indução de vasoconstricção e, na sequência, após o pico, adiciona-se acetilcolina, a qual induz um vasorrelaxamento dependente de endotélio. Portanto, a porcentagem do vasorrelaxamento induzido pela acetilcolina, a partir disso, podemos avaliar a porcentagem de endotélio presente nessa artéria. Feito isso, realiza-se a retirada dos reagentes da cuba para iniciar o protocolo experimental propriamente dito, em que induz-se uma contração com fenilefrina novamente, para verificar, para causar um pico, e em seguida o potencial de vasorrelaxamento das formulações, as quais foram aplicadas em considerações cumulativas nas curvas, é avaliado. Espera-se que o gráfico siga dessa forma, de acordo com a inclusão dessas formulações. Com relação à estabilidade de uma emulsão, como por exemplo a estabilidade organoléptica, ela é diretamente influenciada pelo EHL da formulação. E em preparações como essas, em que se tem uma matéria complexa e sem esse equilíbrio previamente definido, tem-se a necessidade de determinar experimentalmente qual seria o EHL próprio da formulação, e para isso é bastante comum a associação de tensoativos de baixo EHL, que é o caso do SPAN 60, com um de alto EHL, que é o caso do Twin 80. Então, assim, identificou-se que a mistura que recebeu 90% de Twin 80 e 10% de SPAN 60, de número 10, foi a que obteve melhores resultados. Portanto, o cálculo do EHL foi feito baseado nessas concentrações. E obteve-se, a partir disso, um EHL com valor de 13,97. Considerando que a formulação obteve um bom aspecto, utilizando-se majoritariamente o Twin 80, né, que foi incluído a 90%, e sem que fosse aplicados métodos de autocisalhamento, com o intuito de otimizar a produção, optou-se por utilizar apenas o Twin 80 como surfactante. Portanto, 100%, considerando que ao aplicar o processamento, a estabilidade seria bem maior. E nesse contexto é considerado, essa preparação é considerada uma nanoemulsão de caráter óleo em água, considerando-se que o EHL requerido para emulsão óleo em água encontra-se na faixa de 8 e 16, que é o caso do EHL identificado. Quanto à estabilidade organoléptica, tem-se que a formulação T20 foi a que obteve melhor desempenho, apresentando-se translúcida e ainda sem alterações quanto à presença de precipitados ou formação de grumos, os quais já foram, no caso, observados nas formulações T5 e T10. Então, a T20 apresentou-se translúcidas após 24 horas e também após a finalização dos experimentos, com 90 dias, ela continuava com as mesmas características. Ainda, quanto à observação do comportamento organoléptico via microscopia óptica, tem-se que a formulação T20 foi a única que não apresentou alterações perceptíveis, portanto, as partículas mantiveram-se possivelmente em escala nanométrica durante esses 90 dias de análise. Aqui, após 30 dias de análise para a formulação T20, após 60 e após 90 dias. No caso da T0, aqui comparando com o controle, pôde-se observar um aumento brusco com relação aos grumos, né, aos agregados de partícula.
Com relação ao DLS, tem-se que houve uma grande variação no tamanho das partículas das formulações T5, e a formulação T20 foi a que apresentou maior estabilidade, estando as partículas de T20 na faixa de 200 nanômetros ao longo dos 90 dias de análise. E além disso, todas as formulações apresentaram-se polidispersas, sobretudo T5 e T10. Ainda com relação ao potencial zeta, tem-se que as partículas apresentaram potencial zeta com carga negativa e, em média, entre 50 e 60 milivolts, o que indica uma alta estabilidade para todas as formulações. E isso se aplica, sobretudo, para a formulação T20, que obteve valores mais constantes e lineares. Com relação ao ensaio de vasorrelaxamento, pôde-se observar que as formulações T0 e T20 apresentaram um efeito vasorrelaxante de 80%, em artérias com presença de endotélio, e no caso da formulação T20 observou-se uma maior linearidade desse efeito, o que pode se dar devido à maior cinética, melhor cinética dessa formulação. A ação das formulações foi, em média, 30% maior em artérias com endotélio funcional. Bem, com relação à conclusão, foi possível a formulação de nanopartículas lipídicas sólidas, sendo a formulação T20 a que apresentou melhores parâmetros com relação às características caracterização e estabilidade, e as formulações T0 e T20 demonstraram grande potencial vasorrelaxante, promovendo vasorrelaxamento independente de endotélio, mas que foi mais pronunciado em artérias com endotélio funcional, chegando a 85%. Esses resultados indicam o potencial da formulação para aplicação cardiovascular, sendo importante a realização de ensaios mais detalhados que possibilitem a elucidação de possíveis mecanismos farmacológicos envolvidos nesse processo, que são algumas referências. Aqui é a nossa equipe. Gratidão pela atenção de todos. Muito obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Andressa Amorim dos Santos, eu sou farmacêutica e mestranda do PPGCF UFP e faço parte do Laboratório de Estudos Funcionais e Moleculares em Fisiofarmacologia, LAFMOL. Irei apresentar o trabalho intitulado Nanopartículas lipídicas sólidas produzidas a partir da manteiga das sementes de bacuri, Platonia insignis, e sua atividade toxicológica e antioxidante em larvas de Zopobas mori. Pois bem, a Platonia insignis ela é popularmente conhecida como bacurizeiro. Ela é nativa da Amazônia brasileira e está presente sobretudo na região do estado do Pará. Além das características atrativas do fruto em si da Platonia, vários estudos já evidenciaram atividades biológicas provenientes da casca e da semente do fruto, que são resíduos da cadeia produtiva e equivalem a mais de 58% do fruto no total. A partir das sementes do bacuri, pode-se produzir uma manteiga que é rica em xantonas, ácidos graxos, triglicerídeos, e vários estudos já evidenciaram atividade anti-inflamatória, antidiabética, imunomoduladora, antihipertensiva, também antioxidante, provenientes dessa matéria. Então, a complexa matriz lipídica da manteiga favorece fortemente a aplicação de métodos nanotecnológicos que possibilitam o desenvolvimento de nanopartículas lipídicas sólidas, capazes de potencializar as propriedades biológicas da manteiga em si, além da possibilidade de funcionar como um sistema carreador de fármacos também. Dessa forma, o objetivo do trabalho do estudo foi desenvolver formulações farmacêuticas nanoestruturadas estáveis, de baixo custo, com fácil escalonamento industrial, e realizar a avaliação da estabilidade e do potencial antioxidantes em larvas de Zopobas mori. Essa metodologia, utilizando as larvas, tem sido muito utilizada como método alternativo para o estudo de efeitos de substâncias anti-inflamatórias, antifúngicas, antimicrobianas e substâncias tóxicas também. Então, esse método é uma ferramenta de extrema utilidade para a prospecção de novos ativos farmacêuticos, e isso se dá devido à alta capacidade da resposta antioxidante desses insetos a estímulos externos e internos, como através da produção por exemplo, superóxido de dismutase, peroxidases e catalases. Então, assim, um desbalanceamento entre esse estresse oxidativo e a resposta antioxidante das larvas pode levar a uma doença e até mesmo à morte das larvas.
Inicialmente, para a elaboração das formulações, partiu-se da construção de duas fases. Uma fase oleosa, composta pela manteiga a 1%, e a fase aquosa, composta por água e twin 80 a 1,5%. Ambas as fases foram pré-aquecidas separadamente, como mostra na imagem, e em seguida verteu-se a fase aquosa sobre a fase oleosa. Esse sistema foi levado a um processo de autocisalhamento em ultraturx, seguido de ultrassonicação, tendo como variável o tempo de ultrassonicação, que foi de 5 ou 10 minutos. Então, obteve-se as formulações T5 e T10. Em seguida, as formulações foram submetidas a testes de estabilidade organoléptica e fisicoquímica por 180 dias. E também realizou-se a análise morfológica das partículas por AFM, após 30 dias de produção das mesmas. Quais foram os parâmetros avaliados? No caso das características organolépticas, homogeneidade, separação de fases, cor, brilho, turbidez, presença de corpo estranho. E no caso da estabilidade físico-química, o pH, o tamanho médio da partícula por DLS, além do índice de polidispersão, que é extremamente importante, e o potencial zeta também. Para a avaliação da toxicidade nas larvas, foram elaborados grupos em duplicatas, cada grupo contendo 10 larvas. Um grupo recebeu twin 80, recebeu twin 80, da dose de 10 mg por grama. Outros 3 grupos receberam a mistura bruta da manteiga, sem processamento, sem passar por autocisalhamento nem ultrassonicação. Então, essa mistura bruta da manteiga foram esses 3 grupos aqui de cima que receberam, nas doses de 16,5 mg por grama, 8,5 mg por grama e 4,125 mg por grama, denominados, respectivamente, grupos MF, MF1 para 2 e MF1 para 4, de acordo com a diluição das amostras. Outros 3 grupos receberam a formulação nanoparticulada T10, que foi ultrassonicada no tempo de 10 minutos, ou seja, que teve maior tempo de processamento. E foram também administradas nessas 3 doses. Com relação à administração, como pode se observar aqui na imagem, ela foi realizada com o auxílio de uma seringa, na terceira pata falsa das larvas. 5 dias após a administração, foram realizados registros fotográficos para avaliar visualmente as larvas, além da taxa de sobrevivência de cada um dos grupos, dando-se também a atenção para o grau de melanização que elas apresentavam. Para os testes antioxidantes, analisou-se os níveis de glutationa reduzida, atividade de MPO, nitrito e sódio no sobrenadante do homogenato das larvas. Já falando um pouco dos resultados, quanto ao estudo de estabilidade das formulações, ambas as formulações mantiveram ótimas características organolépticas no período de 180 dias de análise, dando-se destaque para a formulação T10, que apresentou-se translúcida. T5 não ficou translúcida, mas T10 aqui, como pode se observar, ela está bem translúcida, que é uma característica desejada, para nanoformulações. Dessa forma, pode-se entender que quanto maior o tempo de processamento das partículas, melhor as características de estabilidade, considerando que a T10 foi a que se manteve com as melhores características nos 180 dias de análise e não apresentou nenhum indício visual de precipitação na formação de agregados. Falando um pouco das avaliações fisicoquímicas, as variações exacerbadas no pH de nanoformulações influenciam diretamente a estabilidade do sistema. Como pode se observar no gráfico figura de número 11, houve uma queda gradual do pH das duas formulações com o passar dos dias. Além disso, a razão do decréscimo da formulação T5 foi maior do que a formulação T10, que se manteve aqui entre 6 e 5, até o final das análises. Já falando com relação ao tamanho de partículas, ele é um dos principais parâmetros a serem avaliados, podendo variar em função da composição da formulação, pode variar, do método utilizado e condições de manipulação. E uma dessas condições de manipulação que faz com que esse tamanho de partícula varie é justamente o tempo, que foi uma das variáveis utilizadas nesse estudo, a temperatura e a pressão. Então, de acordo com o gráfico, a formulação T10 obteve tamanho de partícula bem menor comparada a T5 e manteve-se boa parte dos dias de análise na faixa de 200 nanômetros, havendo um pequeno aumento gradual a partir de 100 dias de análise. Portanto, há uma relação realmente inversamente proporcional do tamanho das partículas com o tempo
aplicado de cisalhamento. E é importante ressaltar que a vida útil dessas nanopartículas é bastante influenciada pelo tamanho inicial da partícula e pelo índice de polidispersão. Então, quanto maior o tamanho inicial dessa partícula, maior a probabilidade de que ela forme grumos e agregados de forma mais rápida. Claro que tem outras condições, como carga da partícula, dentre outras variáveis que podem influenciar. Com relação ao índice de polidispersão, as duas formulações obtiveram um valor acima de 0,4 e foram classificadas como sistemas polidispersos, as duas. Quanto ao potencial zeta, ele é um forte indicativo de estabilidade por indicar a carga das superfícies das partículas e, consequentemente, o potencial de repulsão das mesmas, evitando a formação de agregados precocemente. Então, as duas formulações obtiveram o potencial zeta negativo e na faixa de 50 a 60 milivolts. Então, o potencial zeta ele já é considerado aceitável, bom, acima de 30 milivolts. Então, 50 a 60 milivolts classifica as formulações no que diz respeito ao potencial zeta com alta estabilidade. Em análise morfológica das partículas por AFM, identificou-se pontualmente partículas com tamanho médio menor para a formulação T5. No entanto, essa mesma formulação apresentou alta presença de agregados de partículas de grumos. Então, a identificação de partículas menores para T5 evidencia o alto grau de polidispersão dessa formulação, com alta faixa de variação no tamanho das partículas e maior estabilidade. Quanto à avaliação toxicológica, o primeiro ponto positivo foi que não houve mortalidade após a administração das formulações, não houve mortalidade de larvas. E outro ponto é que a taxa de melanização indica um maior investimento em imunidade por parte das larvas. Então, observando a tabela, tem-se que os grupos que receberam a formulação nanoparticulada se mostraram com maior taxa de melanização e, portanto, são os grupos que tiveram maior elevação na resposta imune. E isso pode se associar com maior resposta tecidual a essas formulações. Pois bem, essa maior resposta tecidual pode ser compreendida como sendo um indicativo de maior atividade biológica, certo? Mas essa atividade biológica pode ser farmacológica, pode ser toxicológica, ou pode ser também por uma melhor ação cinética das partículas da formulação nanoparticulada. Com relação aos parâmetros antioxidantes, de acordo com a figura 15, tem-se que os níveis de GSH foram maiores para a formulação bruta, e esse estímulo foi consideravelmente menor nas formulações nanoparticuladas, comparado ao controle. E isso pode se dar devido à melhor cinética da formulação nanoparticulada e entregar propriedades antioxidantes da manteiga, demandando uma menor atividade antioxidante por parte das larvas. Com relação à atividade de MPO, identificou-se aumentos significativos em comparação ao controle para os grupos da formulação bruta, e isso não foi observado no caso das nanopartículas lipídicas sólidas. Quanto à avaliação de nitrito, observou-se diferença significativa entre os grupos testes e o grupo controle, CONTUIN, em um padrão relativamente semelhante ao observado para a análise de GSH, em que se observou um aumento da concentração de nitrito nos grupos que receberam doses mais baixas da formulação bruta e uma redução da média da concentração nos grupos que receberam a nanopartícula lipídica sólida. E quanto à SOD, realmente não houve diferença significativa com relação ao controle em nenhum dos grupos. Com relação à conclusão, conclui-se que T10 apresentou melhor estabilidade físico-química que T5, observando-se alta formação de grumos na formulação T5. Na análise por AFM, obteve-se melhores resultados com as nanopartículas nos níveis de GSH, nitrito e MPO. E é importante a realização de futuros ensaios de contaminação microbiológica também e ensaios de viabilidade celular em aplicação em vivo da formulação. Aqui são algumas referências, a foto do nosso grupo. Muito obrigada pela atenção de todos. Olá, me chamo Pamela Thaisa Ciolo do Nascimento Silva, sou graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Pernambuco e irei apresentar o resumo intitulado Biotratamento na descoloração do corante azul de metileno, utilizando biomassa fúngica produzida por Aspergillus niger, UCP 1357. Os outros autores desse trabalho são os acadêmicos Júlio César Vasconcelos dos Santos, Yali Alves da Silva, Diego Ferreira da Silva, a doutora Leonia Asfora Sarubo e a doutora Juliana Moura de Luna. Bom, a indústria têxtil é uma produtora em potencial de diversos efluentes,
entre eles os corantes. Por conter substâncias potencialmente tóxicas ao meio ambiente, os corantes estão entre os principais poluentes ambientais, trazendo consequências devastadoras para a biodiversidade. Isso ocorre devido à capacidade dos corantes de afetarem a transparência da água, mesmo em pequenas concentrações, deixando-a imprópria para o consumo humano e impactando negativamente a fauna e a flora. Por consequência da diminuição da transparência da água, o descarte dos efluentes têxteis sem tratamento nos ambientes aquáticos pode causar um rápido esgotamento de oxigênio dissolvido, levando a um desequilíbrio desse ecossistema. A presença de corante nessas águas reduz a penetração solar nas camadas mais profundas, afetando assim a atividade fotossintética, o que causa uma deterioração da qualidade dessa água, além de diminuir a solubilidade de oxigênio, resultando em efeitos tóxicos sobre a fauna e a flora aquática. Bom, o Brasil está entre os 10 maiores mercados da indústria têxtil, sendo o segundo maior fornecedor de índigo e o terceiro produtor de tecidos, segundo os dados da Associação Brasileira de Têxteis e Confecções. Esse setor é responsável por cerca de 15% do consumo da água utilizada nos processos industriais do país, sendo essa água devolvida ao meio ambiente com elevados níveis de contaminação. A maioria das indústrias têxteis optam pelo uso de métodos físico-químicos convencionais para o tratamento das suas águas residuais, pois eles apresentam rápidos resultados, mas que nem sempre são eficientes, tais como precipitação química, filtração por membrana, coagulação, adsorção e eletrólise. Esses métodos eles apenas transferem os contaminantes de uma forma para outra, gerando um novo e diferente tipo de problema de poluição, além de serem métodos dispendiosos e que produzem muito lodo após o tratamento. Por outro lado, os métodos biológicos para a degradação de corantes utilizando micro-organismos têm ganhado visibilidade por causa dos seus benefícios. As vantagens desses métodos incluem o fato de eles serem procedimentos simples, econômicos e considerados mais ambientalmente sustentáveis, diferente dos métodos físico-químicos convencionais. Vários micro-organismos como algas, leveduras, bactérias e fungos possuem a capacidade natural de mineralizar e descolorir uma grande gama de corantes, e por isso seu estudo e suas possíveis aplicações podem causar um grande impacto positivo na conservação ambiental e na vida das pessoas impactadas pela poluição causada pelos corantes. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi testar a capacidade de descoloração da biomassa produzida pelos Aspergillus niger para avaliar o efeito do tempo de crescimento no processo de remoção do corante azul de metileno. Entrando aqui nos materiais e métodos, o micro-organismo utilizado para a produção da biomassa foi o fungo Aspergillus niger, pertencente ao Banco de Culturas da Universidade Católica de Pernambuco. Para o crescimento do fungo, foi utilizado o meu Saborurodestrose brot, na composição de 40 gramas de destrose, 5 gramas de digestão péptica de tecido animal, 5 gramas de digestão pancreática de caseína e 1000 ml de água destilada. E em seguida foi realizada a quantificação da biomassa desse fungo. Bom, entrando aqui na parte de material, continuando com material e métodos, para avaliar o efeito do tempo no crescimento e no processo de remoção de corantes, foi inoculado 1% do inóculo de Aspergillus niger, adicionando ele a frascos Erlenmeyer de 250 ml, contendo 50 ml do meu Saborurodestrose brot e mais 200 microlitros da solução estoque do corante, na concentração de 1% diluído em água estéril, seguindo a metodologia aplicada de Bala e Monteiro. O experimento foi conduzido em formato de triplicata, com o controle abiótico, que é o meio de cultura mais o corante sem o inóculo, e com o controle biótico, que é o meio de cultura mais o inóculo, só que sem o corante para cada tratamento. Esses frascos eles foram mantidos sob agitação a 120 RPM e temperatura de 28 graus durante 7, 11 e 14 dias no shaker. Ao final de cada período, as amostras eram retiradas e as células fúngicas foram separadas através de centrifugação, por centrifugação durante 15 minutos a 4 graus. Em seguida, foi utilizado 1 ml do sobrenadente para análise da descoloração no espectrofotômetro, através da redução da absorbância no comprimento de onda específico. As amostras sem a presença do micro-organismo no meio e as amostras com a presença do corante foram utilizadas como controle ali no espectrofotômetro.
A porcentagem de descoloração ou degradação foi dada através da seguinte fórmula. A porcentagem de descoloração é igual a AI menos AF dividido por AI vezes 100, sendo AI a absorvância inicial do corante e AF a absorvância final do corante. Bom, entrando aqui nos resultados, o percentual de remoção do corante foi definido comparando-se o valor, né, da absorvância do controle, sem a presença do fungo, e do meio após o crescimento dos fungos. No teste de descoloração, foi observado que os frascos contendo o controle, que é o meio de cultivo mais o corante, manteve a sua coloração original durante todo o período de incubação, durante os 14 dias, enquanto os frascos contendo os fungos com o corante apresentaram uma variação de descoloração. A taxa de descoloração do Aspergillus niger foi medida através de 3 períodos diferentes. Com 7 dias, a descoloração foi de 62,5%. Após 11 dias, foi de 67,5%. E no final, após os 14 dias de incubação, obteve-se a maior taxa de descoloração, que foi de 75%. E após a centrifugação do meio de cultura, a biomassa do Aspergillus foi pesada e quantificada, e observou-se que o fungo, né, apresentou um crescimento de 9,8 miligramas de biomassa fúngica. Bom, aqui nós temos a figura 1 e 2, e os resultados apresentados na figura 1 demonstram a relação entre o tempo de crescimento do Aspergillus niger e a taxa de descoloração obtida. De acordo com os valores do peso seco da biomassa, foi observado que o Aspergillus teve um crescimento progressivo durante os 14 dias de experimento. E durante esse período, a absorvância relativa que determina a descoloração do meio de cultura também demonstrou um aumento gradual. A maior taxa de descoloração ocorreu após os 14 dias de crescimento, onde o percentual de descoloração chegou a atingir 75%. Aos 7 e 11 dias, né, como falado anteriormente, as taxas foram de 62,5% e 67,5%, respectivamente. E analisando esses resultados obtidos, o aumento nos valores, né, da absorvância, o aumento nos valores da descoloração, né, da degradação desse corante, após 14 dias, pode indicar que quanto maior a quantidade de biomassa, maior vai ser a taxa de descoloração. Dessa forma, né, é possível afirmar que o tempo ideal de contato da biomassa fúngica produzida pelo Aspergillus niger com o corante é de 14 dias. Bom, concluindo, os resultados obtidos, né, demonstraram que a biomassa fúngica obtida a partir do micro-organismo Aspergillus niger apresentou propriedades promissoras no biotratamento de efluentes têxteis contaminados por corantes. E aqui nós temos os nossos agradecimentos, né, à Universidade Católica de Pernambuco, à FACEP, ao CNPq e à CAPES. Obrigada. Olá, me chamo Pamela Thaisa Cioli do Nascimento Silva, sou graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Pernambuco e irei apresentar o resumo intitulado Produção e Avaliação das Propriedades do Biosurfactante produzido por Cândida glabrata. Os outros autores desse trabalho são os acadêmicos Diego Ferreira da Silva, Júlio César Vasconcelos dos Santos, a doutora Leonias Fora Sarubo e a doutora Juliana Moura de Luna. Bom, a contaminação do solo por metais pesados é resultado de diferentes atividades antrópicas, como mineração, fundição de metais, produção de baterias de automóveis, queima de combustíveis fósseis e galvanoplastia, curtimento do couro e também através de produtos como tintas e pigmentos, conservantes, fertilizantes e outros produtos químicos. Os metais pesados podem causar diversos riscos ambientais, como contaminação dos sistemas biológicos e do subsolo através do processo de lixiviação, disfunção humana, vários distúrbios e doenças em humanos se entrarem no ecossistema devido à sua alta toxicidade ambiental e sua difícil degradabilidade. E os agentes não tóxicos e biodegradáveis, como os biosurfactantes, podem ser utilizados para melhorar a remoção dos metais pesados do solo e dos sedimentos. Os biosurfactantes despertam o interesse de diversas indústrias, devido às suas diversas vantagens, como sua diversidade estrutural, uma baixa toxicidade, sua maior biodegradabilidade, a capacidade de funcionar em amplas faixas de pH, temperatura e salinidade, além de uma maior seletividade, menor CMC e uma produção envolvendo fontes renováveis, resíduos e subprodutos industriais. A natureza iônica, a biodegradabilidade e a baixa toxicidade e as excelentes propriedades da superfície
tornam os biosurfactantes potenciais candidatos à remoção de metais pesados do solo e dos sedimentos. As leveduras do gênero Cândida têm sido utilizadas com sucesso na produção de biosurfactantes. Do ponto de vista ambiental, os biosurfactantes são preferidos devido às suas características de maior biodegradabilidade e por serem obtidos de fontes naturais. Todavia, porém, os processos que envolvem, né, a produção desses biosurfactantes ainda são muito dispendiosos, causando assim uma certa desvantagem em comparação com a produção de surfactantes sintéticos, né, a termos de custos. Os biosurfactantes eles são classificados em glicolipídios, polissacarídeos, lipopeptídeos, fosfolipídios e ácidos graxos. Bom, os biosurfactantes de origem microbiana, chamados, os surfactantes de origem microbiana, chamados de biosurfactantes, são compostos tensoativos que desempenham um papel importante em diferentes indústrias e possuem uma grande variedade de aplicações, podendo ser utilizados nas áreas farmacêuticas, nas empresas de cosmética, na área de limpeza dos alimentos e muitas outras indústrias. E a sua capacidade de emulsificação tem sido frequentemente utilizada como uma técnica adequada na detecção de compostos tensoativos, pois correlaciona-se com a concentração do biosurfactante. No entanto, essa propriedade funcional também tem sido usada como uma poderosa ferramenta de medição para determinar a capacidade do biosurfactante de formar e estabilizar emulsões de diferentes substratos hidrofóbicos, considerando suas possíveis aplicações práticas em várias áreas. Em vista disso, considerando os graves problemas originados pela contaminação de metais pesados e a possibilidade de aplicação de biosurfactantes como uma tecnologia na remediação de solos, este trabalho teve como objetivo produzir e avaliar as propriedades tensoativas e emulsificantes do biosurfactante produzido pela Candida glabrata. Bom, entrando aqui na metodologia, como substratos para a produção desse biosurfactante foram utilizados 2,5% de milhocina, 2,5% de melácio e 2,5% de óleo de fritura residual, gentilmente cedidos, respectivamente, pela Corn Products S.A., localizada no município de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, pela usina São José, situada em Igaraçu, Pernambuco, e por alguns restaurantes locais de Recife, Pernambuco. O micro-organismo foi mantido em tubos de ensaio inclinados sobre refrigeração a 5 graus, composto por 0,3% de extrato de levedura, 0,3% de extrato de malte, 1% de D-glicose, 0,5% de triptona, 2% de água e água destilada, 1000 ml de água destilada, com repiques mensais da cepa da Cândida. A capacidade emulsificante do biosurfactante produzido foi determinada através da metodologia descrita por Cooper e Goldberg, onde 2 ml do líquido metabólico livre das células, obtido após uma centrifugação, na centrífuga, e 2 ml de algum composto hidrofóbico, que no caso desse teste foram utilizados óleo de motor residual, óleo de milho e óleo de soja, foram adicionados em tubos de ensaio e agitados no vórtex durante 2 minutos. Bom, o resultado obtido foi de uma tensão de 70 a 30 mN. E a tensão superficial do líquido metabólico livre das células foi medida em tensiômetro automático, onde foi utilizado o anel de DU no I. A tensão superficial foi medida através da imersão do anel de platina no líquido metabólico e a força requerida para puxá-lo através da interface ar líquido foi registrada em valores expressos em mN/m. Aqui nós temos a tabela. E o biosurfactante produzido por Candida glabrata, após 24 horas, observou-se que a estabilidade das emulsões na condição selecionada, que demonstrou uma habilidade em formar emulsões estáveis para óleo de milho, 55%, 50% para o óleo de soja e 89% para o óleo de motor, além de uma taxa de dispersão do óleo de 100%, apresentando um bom resultado, tendo em vista novos estudos e as possíveis aplicações no meio ambiente. Concluindo, os resultados obtidos demonstram a possibilidade de utilização de resíduos industriais como matérias-primas para a geração de produtos biotecnológicos de alto valor agregado, bem como o potencial da levedura Candida glabrata como produtora de agentes surfactantes e emulsificantes. Nossos agradecimentos à Universidade Católica de Pernambuco, à FACEP, à CNPq e à CAPES. Obrigada. Bom dia, evento. Bom dia, banca avaliadora.
O trabalho que eu vou apresentar tem por título Estimativa de volume para Copiúba, Gopiaglaba, alb, espécie nativa na Amazônia Oriental, mediante ajuste de equações. Esse trabalho foi produzido por mim, Renan de Souza Lima, com auxílio de outros colaboradores. Bom, diversos estudos eles são realizados na região amazônica, né, visando o ajuste dessas equações volumétricas para a madeira, né, na qual o objetivo principal é aumentar a produtividade por indivíduo, né, e, consequentemente, obter mais lucro a partir dessas equações, porque proporcionando assim maior volume de madeira e rendimento para as madeireiras. E as equações ajustadas, elas são resultados de diversos estudos, na qual sua grande maioria eles têm como objetivo ajustar equações para uma floresta como um todo. Só que sabemos que a partir de você estimar para uma floresta por completa, você pode subestimar ou superestimar o volume real, né, para uma espécie, por exemplo. E a prática não sustentável ocasiona a redução de algumas espécies nessas regiões, porque você vai fazer uma prática não sustentável, você vai tirar maior quantidade de indivíduos para obter X valor de metros cúbicos, sendo que você ajustando uma equação para essa espécie, você vai favorecer a espécie, porque você vai deixar mais espécie em campo e vai aumentar a sua produtividade. E, portanto, né, a gente sabe que ao ter prática não sustentável, você vai influenciar diretamente a mudança climática, a tipologia da região que você se encontra. Bom, e o ajuste de equações ele é feito, né, a partir de variáveis biométricas obtidas pelo método direto, o método destrutivo, né? E temos diversos métodos destrutivos. Um deles é o método de Smiley, na qual ele vai seccionar, né? Ele secciona diversos pedaços de uma árvore e assim se pesa. E o objetivo do trabalho ele foi ajustar equações para estimar volume comercial para a espécie Gopiaglaba, já que ela é uma espécie bastante comercializada na região amazônica. Material e métodos. A área de estudo onde foram coletados os dados, as variáveis biométricas, foi a empresa Orça Florestal, que está localizada ali em sede no município de Almerim, no estado do Pará. E a espécie Gopiaglaba ela foi selecionada porque ela é uma espécie de maior volume explorado por essa empresa, porque ela tem uma grande demanda no mercado regional e internacional. O método utilizado, como mencionei, foi o método de Smiley, na qual ele é um método destrutivo, só pode ser feito ou com a derruba dessa árvore por prática de manejo, né, ou para fins científicos. E, como se observa na figura 2, o método de Smiley, onde é seccionado em vários pedaços a tora da árvore e se obtém as variáveis DAP e o comprimento dessas toras. E com isso, foram coletados os DAP e a altura comercial das 10 árvores que estavam no pátio de estocagem da empresa. E esses dados eles foram submetidos, né, a 12 equações encontradas aí na literatura, que foram ajustadas seguindo base os dados obtidos na empresa. E também foram submetidos aos coeficientes de determinação ajustado, ao erro padrão de estimativa, o coeficiente de variação e o índice também aí de Funival, juntamente com o TRF, né, para verificar como os nossos dados estavam sendo trabalhados. E com isso tudo, chegamos aos resultados e discussões do trabalho que mostram que o DAP, a altura total, a altura comercial e o volume real foram respectivamente 0,76 mais ou menos 0,12 centímetros. A altura total foi de 32,1 mais ou menos 9,7. O volume, a altura comercial, perdão, ela foi de 19,15 mais ou menos 4,38. E o volume real de uma tora variou em média de 5,42 mais ou menos 1,74 metros cúbicos, sendo uma quantidade muito boa para essa espécie. Sabendo que foram utilizadas 12 equações ajustadas encontradas na literatura, a equação
que mais se destacou no nosso estudo foi a equação 9, que tem como autor aí o Miller modificada, que ela utiliza todos os parâmetros e além dele vai aí a altura comercial da espécie, diferentemente de algumas equações que só iriam somente o DAP. Então, a equação 9 ela nos proporcionou o melhor coeficiente de determinação ajustado, sendo aí de 0,84. O erro padrão da estimativa foi o menor também encontrado, de 0,28, sendo muito bom para o estudo em questão. E o coeficiente de variação, né, ele foi de 1,64%, muito baixo, sendo um valor muito satisfatório para essa espécie, mostrando o mais próximo possível do real o volume para essa espécie. Sabendo que não foi somente essa equação, né? A equação 12 e a equação 8 foram as que se aproximaram mais do volume real também, juntamente com a 9. Né? A equação 12 teve um coeficiente de determinação de 0,83 e a equação 8 teve um coeficiente ajustado de 0,79. Sabendo disso, a equação que teve a menor precisão para o estudo em questão foi a equação 1, que a gente observa que o coeficiente de determinação dela foi de 0,17, muito baixo mesmo, com um erro padrão de estimativa aí de 0,50 e o coeficiente de variação de 9,30%. E além disso, foi utilizado o teste F, né, na qual demonstrou que não há diferença significativa, né, para a equação 9, mostrando bem satisfatório o ajuste dessa equação para quantificar o volume para essa espécie. Com isso, a conclusão do trabalho é que a equação 9 ela favoreceu, né, o nosso estudo, oferecendo aí uma melhor precisão comparado, né, com os dados reais obtidos pelo método de Smiley. E também, quando ela foi inserida, a altura comercial, ela melhorou a precisão, porque dentre essas 12 equações, algumas só precisariam tanto da altura ou somente do DAP. E ela teve a junção de todos esses parâmetros. E assim ela melhorou a nossa precisão. E a gente observa também que a equação 1, né, foi a que menos se destacou, tendo uma precisão muito baixa e não sendo sugerida para poder se quantificar o volume dessa espécie, Golpia glaba, aqui na região amazônica. Bom, e nossos agradecimentos vai à empresa Orça Florestal por ter disponibilizado a sua área, né, de manejo, à Universidade do Estado do Amapá por estar nos apoiando e à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, por também estar nos auxiliando aí. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham compreendido. Estamos aí abertos para discussões. Obrigado. Bom dia, banca avaliadora. Bom dia, evento. Irei apresentar o trabalho por título Comportamento Sucessional de uma Floresta de Várzea, submetido à ação de antrópica. Né? Esse trabalho foi produzido por mim, Renan de Souza Lima e outros colaboradores. Bom, introdução. A vegetação da área de várzea ela está associada, né, aos ciclos de enchentes e vazantes dos rios e igarapés, na qual esses rios eles vão fazer o transporte de grande quantidade de material sedimentar, que esses materiais eles vão aumentar potencialmente a fertilidade dos solos nessas regiões e proporcionando assim mais nutrientes para os vegetais que ali vivem. E a gente sabe que a floresta de várzea é a segunda maior formação vegetal da Amazônia. E a degradação nesse ecossistema ela representa uma grande perda de biodiversidade para o mundo. E a partir disso tudo que eu mencionei, o objetivo do trabalho foi analisar o estado de conservação da área, chamada como GRUA, avaliando o estágio sucessional e os parâmetros fitossociológicos para elas. E o material e métodos levou em consideração um trabalho produzido em 2007, na qual foi feito o levantamento florístico e fitossociológico das espécies com CAP igual ou acima de 15 centímetros. A partir desse trabalho resultou, né, que a área estava muito entropizada, precisaria de um tempo para se recompor. E a partir disso, nosso trabalho foi feito basicamente uma remensuração
de 25 parcelas com 250 metros quadrados, na qual foi inventariado todos esses indivíduos que tinham CAP igual ou maior que 15. A partir disso foi montada a tabela matriz de dados, né, contando todas as informações dos indivíduos, para que pudesse ser feito análise de agrupamento e análise discriminante, além dos parâmetros fitossociológicos, né? E os resultados encontrados para esse estudo foi que inventariamos 23 famílias, dentro delas 44 espécies e 333 indivíduos arbóreos. E observou que a partir desses dados, né, a partir desse inventário, a espécie que mais se destacou para os parâmetros fitossociológicos, teve maiores valores, foi a espécie Mora paraense Duque, né, que apresentou aí maior índice de valor de importância, maior valor de cobertura de copo e assim por diante. E outras espécies como a Guatéria amazônica e a Aspidosperma carapanaúba foram outras espécies que super destacaram nesse trabalho. E a partir, né, da utilização do método de Harder e a medida de dissimilaridade, foi possível produzir, né, uma análise de grupos a partir de um dendrograma, na qual esse dendrograma ele nos originou 3 grupos, demonstrou 3 grupos que poderiam ser trabalhados para essa área, onde o grupo 1 ele teve aí 12 espécies tolerantes à sombra e uma não é tolerante. No grupo 2 tivemos 6 espécies tolerantes à sombra, ou seja, dentro desse grupo todas foram classificadas como tolerantes à sombra, perdão. E o grupo 3 teve 18 espécies no seu total, e dessas 18, 6 não foram indeterminadas, não conseguimos chegar a uma classificação se eram tolerantes ou não à sombra. Bom, e a partir disso tudo, a análise discriminante, ela foi possível, a partir disso tudo foi calculada, né, e chegou-se a um resultado de 96,76%, mostrando que a nossa forma de trabalhar foi muito boa e sugere-se essa forma de agrupamento para se analisar o comportamento sucessional dentro dessa floresta, dentro de floresta de várzeas, perdão. Bom, e a conclusão do trabalho é que a maioria das espécies, né, observamos que foram tolerantes à sombra, e além disso também elas proporcionaram, né, conhecimento sobre essas espécies de várzeas, espécies que se destacam em regiões assim. E outra coisa é que se sugere essa classificação, tendo em vista que as variáveis utilizadas foram muito ótimas e proporcionaram, por exemplo, análise discriminante de 96,76%. E nossos agradecimentos eles vão para a gestão da unidade, né, para disponibilizar a área, vai à Universidade do Estado do Amapá por nos auxiliar, e a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, por estar nos dando apoio. Bom, gente, foi isso o nosso trabalho, espero que tenham entendido. Estamos aí abertos para sugestões. Boa tarde. O trabalho em questão tem como título Equações para a estimativa de volume da espécie Quaria paraensis duque, nativa da Amazônia. O trabalho será apresentado por mim, Micael Bruno Brito Ramos, e também fazem parte desse trabalho Renan Lima, Breno Silva, Carla Victoria Frazão Valadares, Merian Silva e Robson do Carmo Lima. Diversos estudos têm sido realizados na floresta amazônica, visando o ajuste de equações para obter estimativas volumétricas de madeira e atender às demandas das empresas do setor florestal. O resultado das equações desses estudos muitas vezes são voltados para a comunidade florestal como um todo, não levando em consideração a individualidade de cada espécie. A quantificação do volume madeireiro é a variável de maior interesse em uma população, quando se trata do licenciamento ambiental ou mesmo do plano de manejo. Neste sentido, gerar equações por espécie e evitar sub- ou superestimação de volume se torna essencial, uma vez que se leva em consideração
é somente a particularidade de cada indivíduo ou espécie em si, pois todas elas se diferenciam uma da outra. Portanto, este estudo ele teve como objetivo ajustar a equação da estimativa do volume comercial para subsidiar o manejo florestal sustentável da espécie nativa da Amazônia Aquária paraensis, DUC. Essa espécie ela foi selecionada por apresentar um dos maiores volumes explorados na área. Os troncos eles foram cubados de maneira direta, que uma vez que a cubagem rigorosa pelo método de Smalian para a determinação do volume real, onde se leva em consideração o volume menor e o volume maior, dividido por 2 e multiplicado pelo comprimento da tora, para assim determinar o volume real. Também foram mensurados as variáveis DAP, altura, comercial e total. Os ajustes das equações de volume ele foi realizado conforme um modelo amplamente conhecido na literatura especializada. A seleção dos modelos com maior precisão foi realizada com base no coeficiente de determinação ajustado, que expressa a quantidade, né, da variância dos dados que é explicado pelo modelo. Quanto maior for os dados, mais explicativo é o modelo. O erro padrão da estimativa, né? No caso, ele avalia aí a precipitação do cálculo, né? Da medida populacional. O coeficiente de variação analisa a dispersão, né, dos relativas, e quanto menor o valor, mais homogêneos são os dados. Que neste caso, a equação de Rush foi de maior precisão, né? No caso, de maior precisão, tendo aí o coeficiente de determinação ajustado a 0,56, tornando aí o estudo mais explicativo. O erro padrão da estimativa a 0,53, isso quer dizer que os dados não variaram tanto quanto se esperava, e o coeficiente de variação a 6,70, apresentando um volume real a 7,96 e mais ou menos 3,29 metros cúbicos de madeira. Tal ajuste se torna essencial para a estimação do volume por espécie com precisão, uma vez que os resultados diminuem o tempo para gerar informações e diminuem os custos para o setor. Agradecimentos à Universidade do Estado do Amapá, à Embrapa e à Orça Florestal. Olá, eu sou Simone Lima, vou apresentar o trabalho intitulado Aspectos Econômicos do Bacuri, Mapeamento Sistemático da Cadeia Produtiva. Esse trabalho é de autoria de Simone Kelly Rodrigues Lima e Daniel Dias Rufino Arcanjo. Para dar início, nós vamos falar um pouco sobre a importância do bacuri no contexto econômico da biodiversidade brasileira. O bacuri, ele é um produto do extrativismo vegetal e ele constitui uma importante alternativa de renda na medida em que a demanda por frutas nativas se expande. O bacuri ele é um fruto de origem amazônica e assume importância econômica principalmente nos estados do Pará, Maranhão e Piauí, que se tornaram, ao longo dos anos, principais centros de produção e também de comercialização desse fruto. A polpa congelada, ela ainda é a forma mais largamente comercializada pelas grandes redes varejistas, a preços superiores quando comparados a de outras frutas tropicais, como o cupuaçu, cajá, graviola, o que, inclusive, tem promovido uma alteração no comércio do fruto in natura nos últimos anos. Sobre o objetivo do nosso trabalho. Esse estudo ele foi realizado com o objetivo de mapear o potencial econômico da cadeia produtiva do bacuri no contexto da biodiversidade brasileira. Bem, para isso, nós utilizamos a seguinte metodologia. Esse estudo ele foi realizado, é um estudo de revisão, ele foi realizado entre abril e dezembro de 2021 e cobriu um período de 1991 a 2021.
em que artigos e bancos de dados eles foram consultados com a finalidade de mapear os aspectos econômicos relacionados à produção e produtividade do bacuri nas principais regiões do país. Bem, como resultado desses estudos, nós pontuamos algumas questões bem relevantes. Primeiro, os segmentos que são expressivamente envolvidos nessa cadeia abrange basicamente a agroindústria da polpa, os feirantes, os supermercados e indústrias de comércio. Bem, esse ponto ele é muito interessante no sentido de que nós temos a agroindústria da polpa, que é o carro-chefe de destino desses frutos, os supermercados que vendem basicamente o fruto in natura não é o foco dos supermercados, e sim o que nós denominamos de derivados do fruto, que aí entram as polpas, os sucos, néctares, licores, geleias, os sorvetes, que são obtidos, né, do processamento do fruto. Os feirantes já focam exatamente no fruto in natura, onde na maioria das vezes, eles são localizados nas grandes feiras, nos grandes centros de produções, e que eles têm capacidade de revenda tanto no atacado como no varejo. E a indústria de cosmético. A indústria de cosmético, ela tem ganhado um destaque nos últimos anos, inclusive pela utilização de partes do fruto que não são totalmente aproveitadas e que delas são extraídos compostos que têm sido muito utilizados na elaboração de cremes, shampoos, batons, e tem sido lançado no mercado com grande sucesso. Bem, com relação à comercialização, ela é baseada na coleta ou retirada na coleta dos frutos, ou ainda na extração da polpa, e venda para intermediários durante o período de safra. Então, tudo que nós vemos no supermercado ao longo do ano, ele é processado no período da safra do bacuri, que compreende os meses de dezembro a março, tendo um pico de produção em fevereiro. Então, outro ponto importante é que há um grande desperdício ao longo da cadeia produtiva. Por quê? A polpa, que é a parte mais utilizada do bacuri, é o carro-chefe de consumo do bacuri, ela corresponde entre 10% e 14% do volume do fruto. Então, ainda há um subaproveitamento das outras partes, né? A não ser, como eu já citei anteriormente, algumas indústrias, né, entre elas a indústria de comércio, têm conseguido aproveitar um pouco melhor essas outras partes do bacuri, né? Mas enfatizando que a polpa ainda permanece como o principal, que é o produto de primeira linha de consumo do bacuri atualmente. Bem, até o final da década de 80, o consumo do bacuri ele era restrito praticamente aos locais de produção durante o período de safra. Então, o que foi observado nesse estudo, alguns autores, eles relatam a mudança desse cenário ao longo dos anos. Isso se deve principalmente aos estudos que têm sido conduzidos com o fruto, a esses resultados que têm sido divulgados tanto no país quanto no exterior, e que acabou levando ao aumento da procura. E esse aumento pela procura do fruto acabou impactando no preço do produto ao longo dos anos. Bem, só a produção da região amazônica, ela é em média de 2.250 toneladas por ano. Mas como ela é uma cadeia extremamente, digamos assim, extrativista, então existe tantos os pequenos núcleos familiares estão envolvidos nessa coleta, é difícil dizer exatamente essa produção e comercialização. A gente vai ver mais adiante que esse
é um ponto que nos próprios bancos de dados, na própria literatura, ainda existe uma lacuna a ser preenchida. Então, a região norte, ela tem ganhado esse papel de destaque, né? E ela é responsável hoje por 69,11% da produção nacional, seguida pela região nordeste, que contribui com 30,62%. E juntas essas duas regiões norte e nordeste, elas são responsáveis por praticamente a totalidade da nossa produção. Bem, em março de 2004, né, o quilo da polpa ela podia ser encontrada por preços a partir de R$ 8,00. O último estudo realizado por Botelho e colaboradores, eles conseguiram avaliar esses valores em 2020, no período de safra, que é importante ressaltar, porque esses valores eles sofrem alteração ao longo do ano, principalmente à medida que eles se distanciam dessa safra. Então, esse estudo que foi conduzido em março de 2020, o produto estava sendo comercializado por, em média, R$ 30,00 o quilo da polpa. Bem, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, tem hoje disponibilizado nos seus censos agropecuários o resultado de 3 censos que tratam sobre produção e produtividade do bacuri. Um de 1995, um de 2006 e outro de 2017, que é o mais recente. Em 1995, foram catalogadas 2.174 unidades produtoras. Já em 2006, houve uma redução nesses estabelecimentos, e aí foram catalogados 2.118 unidades produtoras. Já em 2017, houve um salto desses estabelecimentos produtores e foram registrados 2.700 unidades produtoras, o que é um crescimento que ele acaba mostrando como houve uma maior demanda por esse fruto e, de alguma forma, um maior crescimento e organização dessas unidades produtoras. Por mais que a gente fale em organização, na verdade, esse ainda é um ponto que precisa ser melhorado dentro dessa cadeia produtiva. E a gente vai ver mais adiante, que é justamente relacionado a essa estruturação da cadeia. Então, um ponto importante é que a cadeia agroindustrial do bacuri, ela é responsável por uma grande ocupação informal durante a época da sua coleta e comercialização. E é comum, durante esse período, a participação de jovens e adultos do meio rural. Além disso, pessoas que participam da disputa do fruto também têm um ganho de renda nesse período. O bacuri, ele participa de um mercado que possui um circuito de comercialização, no qual o preço do produto ele fica muito diluído, né, visto que ele tem muitos intermediários, e aí também a gente vai encontrar a figura do atravessador, que é relatado em muitos artigos, e que acabam interferindo no valor do produto. Os resultados mostram ainda que a popularidade do fruto ela tem sido refletida no aumento pela demanda de consumo e seu preço ao longo dos anos, né? E embora se deva ressaltar que na entre-safra os preços aumentam de forma considerável, além disso, o mapeamento realizado, ele mostra que essa cadeia produtiva, ela não apresenta uma estruturação bem definida, e a sua organização, ela consiste basicamente na atuação de associações e cooperativas, que ao longo do tempo assumiram a integração entre produtores, indústrias e o mercado consumidor. Então, em conclusão, esse estudo possibilitou verificar ainda que existe uma lacuna nos censos oficiais e que persiste a necessidade da realização de estudos que quantifiquem a produção no âmbito dos pequenos produtores, com o intuito de um acompanhamento mais efetivo que possibilite o desenvolvimento e direcionamento de políticas que possam dar suporte a esses produtores, a fim de fortalecer essa importante cadeia agroindustrial. Pela atenção, obrigada. Bom dia, eu me chamo Uyara Maria de Barros Lira Lins, sou doutoranda em biotecnologia pela Rede Nordeste de Biotecnologia
vinculada à Universidade Federal Rural de Pernambuco. O nosso trabalho ele é intitulado Prospecção Tecnológica de Substratos Renováveis na Biossíntese de Inibidores da 3-hidroxi-3-metilglutario coenzima A redutase, e foi baseado num dos principais problemas de saúde pública, que são as doenças cardiovasculares. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, foi verificado que há um aumento decorrente no número de mortes provocadas pelas doenças cardiovasculares. Então, no ano 2000, o número de mortes era de 2 milhões e no ano de 2019, o número de mortes decorrentes das doenças cardiovasculares passaram para o número de 9 milhões, onde esse número de mortes representam 16% do número total de mortes mundiais. Então, Brandt e colaboradores realizaram um estudo no período da pandemia e verificaram que o número de mortes decorrentes por doenças cardiovasculares aumentaram. Destacando para o Brasil, foi verificado que houve um aumento de 132% no número de mortes. E destacando as 4 primeiras capitais brasileiras, onde Manaus, o número de mortes aumentou também em 132%, seguido de Belém, 126%, Fortaleza, 87%, e a capital pernambucana, Recife, 71%. Diante disso, né, a enzima 3-hidroxi-3-metilglutario coenzima A, que é uma enzima que participa da etapa limitante da biossíntese do colesterol, ela torna-se alvo de pesquisas na busca por biomoléculas que realizem a inibição dessa enzima e o que possa contribuir para o controle dos altos níveis do colesterol. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a classe terapêutica das estatinas são os principais medicamentos utilizados para o tratamento de aterosclerose, o controle dos altos níveis de colesterol e são indispensáveis para o tratamento de doenças coronarianas. Com isso, busca-se alternativas de encontrar biomoléculas que atuem na inibição desta enzima, HMG coenzima A redutase. Então, as estatinas, por serem a principal classe de farmacêutica utilizada para o tratamento das doenças cardiovasculares, ela não só possui efeitos para o controle do colesterol, mas também existem efeitos pleiotrópicos atrelados a essas biomoléculas, como, por exemplo, atividades antitumorais, atividades antitrombóticas, atividades anti-inflamatórias e, mais recentemente, são atividades antivirais, onde já há estudos realizados, atrelados à utilização dessas estatinas como tratamento adjuvante à Covid-19. Também observa-se também que há uma busca pela produção biotecnológica desses inibidores da HMG coenzima A redutase, visando, como foi visto nos estudos realizados por Brandt, que há necessidade de uma produção nacional dessas biomoléculas. Então, busca-se aí estratégias biotecnológicas para essa produção. Entre elas, podemos destacar a utilização de meios alternativos, utilizando aí os substratos agroindustriais. Então, temos como objetivo do trabalho realizar uma prospecção tecnológica, através da busca de patentes e artigos científicos que utilizem substratos renováveis na biossíntese de inibidores da HMG coenzima A redutase. Para isso, a metodologia utilizada foi a busca em base de dados de artigos científicos através das bases Cielo
e PubMed, e através das bases de patentes nacional e internacional. A base de dados nacional utilizada foi o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPE, e a base de dados internacionais foram utilizadas a SpaceNet, UIP e Darity. Foram essas escolhidas por possuírem o maior número de patentes depositadas e atreladas, as três em conjuntos, possuem o maior número de patentes depositadas mundialmente. Como critério de análise, de busca desses dados, foram utilizados textos nos idiomas inglês, português e espanhol e textos na íntegra, utilizando descritores como estatinas, substratos agroindustriais e fermentação. E o período de busca foi realizada entre os anos de 2016 e 2021. Diante da análise desses dados, né, obteve-se como resultado que as fontes de carbono e nitrogênio, eles são componentes essenciais para a produção biotecnológica dos inibidores da HMG coenzima redutase, o qual essas fontes, a de carbono e a de nitrogênio, são quem vão determinar qual é o inibidor da HMG coenzima redutase que será produzido. Além disso, esses substratos renováveis eles estão diretamente relacionados ao rendimento da biomolécula. Logo, né, a utilização desses substratos agroindustriais também são fontes alternativas e de baixo custo e podem ser utilizados em substituição às fontes sintéticas, por apresentarem nutrientes como açúcares, fibras, minerais e proteínas. Ainda no contexto da análise dos resultados da busca dos artigos científicos e patentes, pode-se observar que, quando fala-se de patentes depositadas com a utilização de matéria-prima renovável na biossíntese de estatinas, é considerado baixo, em torno de 0,24%, quando comparamos ao número de artigos publicados, que foi de 422. Também podemos analisar que os principais substratos utilizados na produção biotecnológica de estatinas estão, em primeiro lugar, o farelo de trigo, seguido da palha de arroz, onde podemos observar que são substratos ricos em amido. Além disso, a Índia é o principal país que publica artigos na base de dados Cielo sobre a utilização de substratos agroindustriais na produção de estatinas. Quando falamos de patentes, né, como país, a China é a principal detentora, seguido dos Estados Unidos, né, evidenciando aí o poder tecnológico desses países na busca, né, por depósitos de patentes relacionados à produção de estatinas através da utilização de substratos renováveis. Então, por fim, né, vale ressaltar que a utilização de substratos renováveis como uma estratégia biotecnológica para a produção de inibidores da HMG coenzima redutase vai gerar uma biomolécula com alto valor agregado, atrelado ao valor econômico, social e ambiental, por atender os requisitos da sustentabilidade, pois vão utilizar aqueles resíduos agroindustriais que estariam se acumulando no meio ambiente, contribuindo também assim com os impactos ambientais. Além disso, essa biomolécula produzida, ela tem potencial de utilização na indústria farmacêutica e uma competição em nível comercial, visto que, através da utilização desses substratos agroindustriais, conseguimos uma redução nos custos
de produção desta biomolécula. Por fim, o grupo agradece a todos. Obrigada. Bom dia, eu me chamo Uiara Maria de Barros Lira Lins, sou doutoranda em biotecnologia pela Rede Nordeste de Biotecnologia, vinculada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. O nosso trabalho é intitulado Fermentação em Estado Sólido e Submersa para a produção de lovastatina, um estudo comparativo. A lovastatina, ela é um fármaco que é produzido através do processo fermentativo e possui um amplo emprego na redução dos níveis do colesterol. Pode-se observar, através da figura 1, uma comparação entre a estrutura química do substrato 3-hidroxi-3-metilglutaril com a enzima A com a estrutura química da lovastatina, observando que há uma similaridade estrutural justamente no grupo farmacofórico, ao qual vai exercer a atividade farmacológica para o controle dos altos níveis do colesterol. Ou seja, a lovastatina, por ser obtida através de processo fermentativo, ela é obtida de metabólitos secundários de fungos filamentosos e é classificada como uma estatina natural. Porém, ela serve também de base para produções semissintéticas e sintéticas de outras estatinas. Pode-se observar que para o processo fermentativo há necessidade de se ter um micro-organismo produtor, um meio de produção, que pode ser sintético ou um meio alternativo, e um processo fermentativo, ao qual pode ser uma fermentação submersa ou uma fermentação em estado sólido, visto que a fermentação submersa, ela é basicamente constituída por água e nos nutrientes dissolvidos nela, enquanto que a fermentação em estado sólido, ela é definida como um processo de cultivo, de micro-organismo em um substrato sólido, que contém apenas uma umidade suficiente para manter o crescimento e o metabolismo desses micro-organismos, ou seja, é isento de água livre. Então, este ponto, por ser isento de água livre, é uma vantagem a esse processo de fermentação em estado sólido quando comparamos à fermentação submersa. Porém, ambos os processos fermentativos conseguimos a produção da lovastatina. Atualmente, há bastantes estudos relacionados à substituição dos meios sintéticos por meios alternativos, através da utilização de substratos agroindustriais, ou seja, aqueles resíduos que são descartados pelas agroindústrias podem ser reaproveitados nesses processos fermentativos para a produção de lovastatina, com o intuito de redução dos custos de produção desse fármaco. Diante disso, o objetivo do trabalho foi realizar um estudo comparativo entre a fermentação submersa e a fermentação em estado sólido para a obtenção da lovastatina. A metodologia empregada foi a análise de artigos científicos indexados nas bases de dados Cielo e PubMed, compreendendo o período de 2016 a 2021. Os critérios de inclusão foram textos na íntegra, nos idiomas inglês, português e espanhol. Foram utilizados na busca os descritores lovastatina, fermentação submersa e fermentação em estado sólido.
Através da análise dos resultados obtidos, pôde-se observar que, nos últimos 20 anos, a fermentação em estado sólido é o meio mais utilizado, é o processo fermentativo mais utilizado para a obtenção da lovastatina, por apresentar vantagens como basicamente não precisa a utilização de água e também por proporcionar um habitat natural ao micro-organismo utilizado no processo fermentativo. Além disso, né, esses processos fermentativos, há uma necessidade do controle dos processos biotecnológicos através do controle de condições biológicas, físico-químicas e ambientais, como o tempo de fermentação, qual o pH mais apropriado, a temperatura, umidade, a atividade da água, qual o tipo de substrato mais apropriado e qual o micro-organismo utilizado para a produção da lovastatina. Esses parâmetros podem ser otimizados para se conseguir um maior rendimento, né, da lovastatina. Além disso, o tipo de substrato e o tipo de micro-organismo são de fundamental importância para se obter aí o êxito na produção da lovastatina. Ainda de acordo com os resultados obtidos, pode-se observar que nos artigos científicos encontrados, 53,84% correspondem à utilização do processo fermentação em estado sólido na produção de lovastatina, enquanto que a fermentação submersa aparece com 43,15% dos artigos publicados. O principal produtor da lovastatina é o fungo filamentoso Aspergillus terreus, seguido dos gêneros monascos e penicillium. Além disso, pouco se utiliza substratos sintéticos atualmente para a produção da lovastatina. Atualmente, há substituições dos meios sintéticos por meios alternativos, utilizando substratos agroindustriais que geram aí uma biomolécula com alto valor agregado, contribuem também com os requisitos da sustentabilidade, visto que vão diminuir os impactos ambientais, já que vão fazer a utilização desses resíduos que seriam descartados no meio ambiente. Então, foi visto através da análise dos dados que o principal meio de produção ele deve ser substratos ricos em amido e obtenção de um maior rendimento da lovastatina, utilizando o micro-organismo Aspergillus terreus com algum substrato rico em amido. Por fim, vale ressaltar que a fermentação em estado sólido ele é um processo vantajoso, visto que ele propicia, né, vantagens como não utilização de água ou um habitat mais natural do micro-organismo, né, gera aí um maior rendimento da lovastatina, minimiza os impactos ambientais através, como já foi dito, da utilização dessas fontes renováveis e com isso se obtém uma biomolécula com alto valor agregado que tem possibilidade de competição a nível comercial e a diminuição do baixo custo de produção. Também ocorre que tem a possibilidade da utilização dessa biomolécula por indústrias farmacêuticas. Então, por fim, o grupo agradece. Obrigada. Olá, meu nome é Ana Líria.
o trabalho que eu vou mostrar hoje aqui para vocês, que eu vou apresentar para vocês, é sobre a biotecnologia no desenvolvimento do monitoramento da qualidade da água para o consumo humano. Então, é um estudo de caso na comunidade quilombola Sussuarana, que é do município de Piripiri, Piauí. Então, o desenvolvimento, a biotecnologia fez com que houvesse um desenvolvimento muito grande quanto às análises, né, fisicoquímicas e microbiológicas da água. Todas as análises, elas podem ser feitas em campo. Teve uma otimização de tempo muito grande, uma relação de custo diminuiu muito, não precisa de um alto custo para serem feitas. Então, todas as análises de todas as amostras foram feitas em campo, puderam ser feitas em campo, e tudo isso dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. As coletas na comunidade quilombola Sussuarana foi feita no mês de junho e no mês de outubro. Todas essas coletas foram feitas análises qualitativas, então, para saber se aquela água realmente estava na qualidade padrão para o consumo humano. A água é um fator muito importante na qualidade de vida de todos nós, né, de todos nós seres humanos. E o cuidado que a gente tem que ter com ela é muito, muito importante. Levar isso para as comunidades, com todas essas preocupações, né, de saber o resultado das análises que foram feitas. Chegamos no resultado que nenhuma das amostras tinha contaminação ou estavam fora de algum parâmetro exigido pela portaria 888/2021 do Ministério da Saúde. Então, eles estavam dentro dos padrões, sem coliformes totais, e estereochocole dentro do padrão, na verdade. E os parâmetros fisicoquímicos também estavam dentro dos padrões exigidos pela portaria 888/2021 do Ministério da Saúde. Então, a biotecnologia se torna um apoio indispensável, porque o tanto que ela ajuda, que ela dá suporte para essa qualidade, para a gente chegar nos resultados, para saber se está realmente dentro dos padrões. Então, a biotecnologia sempre está evoluindo, né, para cada vez essas análises serem melhores, com menos tempo, com menos custo. Então, a biotecnologia é um apoio indispensável. Ela consegue desenvolver, né, análises que otimizam o tempo, dinheiro, né, diminui o custo, entre outros vários fatores. E acho que o mais importante de tudo isso é que a gente consegue fazer por quem não consegue ter, que justamente levar para essa comunidade, saber se essa comunidade está tendo realmente o consumo de uma água de qualidade, uma qualidade de vida melhor, né, para a saúde. Como a água é vida, sem água a gente não sobrevive, então a qualidade dela é indispensável. Então, quero finalizar aqui agradecendo à Secretaria de Saúde do município de Piripiri, à CRISFAP e ao Simpósio, vocês que sempre dão ouvidos a gente, a tudo que a gente tem de pesquisa, tudo que a gente tem que mostrar. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Ana Luísa e eu vou apresentar o trabalho intitulado de Arsenal de Moléculas Bioativas de Anfíbios da Ordem Urodela, que foi escrito também por esses outros autores. Bem, inicialmente, falar um pouco da Ordem Urodela para vocês. Trata-se de uma ordem de animais anfíbios, que tem como característica diversificadora dessa classe a presença de uma cauda. Abrange ali os animais como as salamandras e os tritões. É sabido que os anfíbios, né, a pele, a secreção excretada na pele de anfíbios, ela possui ali, é composta por uma rica fonte de moléculas com diversas propriedades biológicas, né? Entre elas, antimicrobianas, antioxidantes, vasoativos, de modulação do sistema imune, né? Então, imunomodulatória, e também de cicatrização de feridas dérmicas, que são importantes
para o animal, né? Para os que são bastante importantes para esses animais. Então, por isso, esse trabalho ele teve como objetivo fazer uma pesquisa, né, uma revisão de todos os compostos até então identificados de anfíbios da ordem Urodela e as suas principais atividades biológicas, dando ênfase principalmente para moléculas da classe de peptídeos e alcaloides. Pesquisando então na literatura, nós conseguimos identificar todos esses peptídeos aqui, esses peptídeos aqui, né, que estão listados nessa segunda coluna, de diversas espécies de animais uradelos, como vocês podem ver aqui, né? Então são de diversas fontes, diversos animais, com estruturas diferentes e também apresentando diferentes atividades biológicas. A principal atividade biológica que foi identificada dos peptídeos, quem estudou identificou o peptídeo e analisou a atividade biológica, foi principalmente atividades antimicrobianas. Como vocês podem ver aqui, eu deixei destacado em amarelo, laranja para vocês. Como atividade antibacteriana e atividade antifúngica. Exatamente porque esses peptídeos, eles geralmente ali identificados na secreção da pele desses animais, e seriam responsáveis ali por fazer essa defesa, né, essa defesa antimicrobiana do animal. Então, proteger o animal contra possíveis bactérias, infecções fúngicas ou bacterianas. Então, a principal atividade identificada foi a atividade antimicrobiana, com ênfase ali nas bactérias e nos fungos. Outras atividades também foram identificadas e foram mostradas, como atividade antioxidante apresentada pelo peptídeo salamandrin 1, da espécie salamandra, como vocês podem ver aqui nessa quinta linhazinha, vocês podem ver, que foi um peptídeo recentemente identificado. E outras também, como de indução de contração muscular e de cicatrização de feridas dérmicas, né? Cicatrização dérmica. Outra classe importante que nós conseguimos identificar, que já foram identificados, é a classe dos alcaloides. Os alcaloides de salamandras, diferente dos peptídeos, da ordem Urodela, elas têm sido identificadas desde muito tempo. Então, há muito tempo, desde ali de 1900 e alguma coisa. Então, é bem antigo a identificação dessas moléculas. No entanto, a parte da atividade biológica ela não foi tão estudada, certo? Então, era mais essa questão da identificação. Como vocês podem ver, aqui a gente tem 11 alcaloides que foram identificados apenas da secreção da pele da espécie salamandra de fogo, que é a salamandra. Outros alcaloides de outras espécies nós não conseguimos encontrar na literatura. Então, até agora foi dado ênfase apenas para os alcaloides da salamandra de fogo, e em relação às suas atividades biológicas desses compostos, atividades biológicas dos compostos que foram estudados, era mais sempre voltado para o estudo da atividade antimicrobiana, especialmente de sua atividade antibacteriana, certo? Então,
sempre nesse sentido. Foi buscado para saber qual a sua relação com o sistema de defesa desses animais. Outras moléculas também a gente também conseguiu identificar nesse estudo de outras classes, não só peptídeos e alcaloides, como aminas, colecistocinina, né, que ali são hormônios, ácidos graxos, então também foram identificados. É importante ressaltar que essas outras moléculas, por exemplo, os ácidos graxos identificados, eles também tinham uma atividade antibacteriana, certo? A colecistocinina, ele é um hormônio ali e foi identificado de CCK-TV, tendo ali uma atividade biológica de indução da contratura muscular, do músculo liso do animal. Já as aminas identificadas, não foi assim estudado de fato suas atividades biológicas, mas outros estudos de animais de outras espécies mostram que estão bastante relacionadas à questão dos feromônios, à questão do acasalamento do animal, né? Então, fazendo mais esse papel, essa função. Bem, por fim, o que nós podemos concluir com essa revisão, com esse apanhado de todas as moléculas até então identificadas desses animais, é que a ordem Urodela ela é uma rica fonte de alcaloides, peptídeos, aminas biogênicas e demais outros componentes. Os alcaloides e os peptídeos, que a gente pode perceber é que das secreções cutâneas, então que está ali na secreção cutânea do animal, ele tem como função principal função, fazer essa linha de defesa do animal contra patógenos, já que a principal atividade biológica identificada, a principal atividade foi a questão antimicrobiana. Então, são moléculas muito importantes para o animal, porque ele faz essa questão de defesa. Tendo em vista que essas moléculas, elas detêm estruturas que conseguem fazer ali funções biológicas muito importantes, né, de antimicrobiana, antioxidante, cicatrização de feridas dérmicas, entre outras, essas moléculas elas podem ser mais estudadas, mais exploradas para servir como possível alternativa terapêutica para a produção de medicamentos no futuro. Há algumas limitações em relação à exploração dessas moléculas, os estudos dessas moléculas, por questões de estrutura, às vezes são difíceis de serem identificadas, às vezes mais complicadas de serem sintetizadas também, e portanto há essa dificuldade nessa exploração. Mas são moléculas, é uma ordem de animais da biodiversidade bastante importante e que deveria ser mais explorada, mais estudada. Gente, então, muito obrigada. É isso. E aqui são algumas parcerias institucionais dessa pesquisa. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Camila, eu faço parte do programa de doutorado em biotecnologia do RenorBio e nossa pesquisa está intitulada Estrutura Química e Funcional de Polímeros Naturais no Crescimento e na Produção de Metabólitos Secundários em Salicornia anhim. Minha orientadora é a professora Galba Takaki e meu co-orientador é o professor Josimar Fernandes. Bom,
O impacto do crescimento populacional na produção agrícola vem trazendo uma série de prejuízos, principalmente ambientais, porque na agricultura se utiliza muitos compostos químicos nocivos, com o intuito de aumentar a produtividade. Um exemplo de composto químico é o uso de fertilizantes sintéticos. A função dele é aumentar a nutrição dos cultivares e, consequentemente, ter um ganho de produtividade. Só que, como consequência ao uso desses fertilizantes sintéticos, 30 a 50% é perdido pelo processo de volatilização e lixiviação. E isso acaba por contaminando rios, lagos, solos e aquíferos. Como alternativa ao uso de fertilizantes sintéticos, existem os fertilizantes naturais à base de biopolímeros. Os biopolímeros, eles são polímeros produzidos pelos seres vivos, onde as suas unidades monoméricas são de carboidratos, aminoácidos e nucleotídeos. Um exemplo disso é a celulose. A celulose ela é formada pela reunião de monômeros de carboidratos. Como característica, os biopolímeros eles apresentam biodegradabilidade, ou seja, não geram resíduos, porque o seu material ele vai ser degradado por micro-organismos. Vai apresentar biocompatibilidade, que refere-se à toxicidade do produto, ele não é tóxico, e renovabilidade, em que ele pode ser obtido a partir de fontes renováveis. Espécies do gênero Salicornia apresentam diversas aplicações, principalmente no setor alimentício e medicinal. Na alimentação, essas espécies elas podem ser consumidas tanto por humanos quanto por animais. Já na medicina, estudos vêm demonstrando uma diminuição de diversas enfermidades, como inflamatórias, diabetes, doenças hepáticas e dentre outros. A espécie desse gênero que existe no Brasil ela é chamada de Salicornia nin, só que existem poucos estudos na literatura a respeito dessa espécie. O que se sabe sobre ela é que ela é de fácil propagação, ela se propaga por estaquias, ela é uma espécie halófita, ou seja, ela consegue sobreviver em ambientes salinos, e isso pode ser importante em regiões áridas e semiáridas que apresentam solos salinos. É uma planta fitorremediadora que ela consegue retirar os sais do solo e trazer para a sua parte aérea, o que confere o sal verde, a característica de ser gourmet, e possui uma elevada qualidade nutricional, o que a torna interessante o cultivo agrícola. Assim, o objetivo desse trabalho é realizar uma revisão de literatura, tendo como base artigos científicos visando ampliar os conhecimentos sobre polímeros naturais no crescimento e na indução de metabólito secundário em função das estruturas químicas e aplicabilidades. Como característica estrutural de biopolímeros, para um biopolímero ser funcional, ele precisa ter grupos funcionais, e as principais biomoléculas são as proteínas e os polissacarídeos. As proteínas elas são formadas pelo agrupamento de aminoácidos. Esses aminoácidos eles vão ser unidos por ligações peptídicas, e essas ligações peptídicas são muito fortes. Já os polissacarídeos eles são formados pelo agrupamento de carboidratos, que são unidos por ligações glicosídicas. E existem biopolímeros que são obtidos a partir de outros polímeros, como por exemplo a quitosana, ela é obtida a partir da deacetilação da quitina, onde se retira o grupo acetil. Já a gelatina ela é obtida a partir do colágeno, pelo processo de gelificação, o que é a transformação em gel. Na agricultura, como é empregado isso? Então, pelo fato do biopolímero ser biodegradável, isso já é excelente para a agricultura. Só que os polímeros de interesse agrícola são aqueles que têm grande capacidade de absorção de água, e o mais difundido é o hidrogel. Esse hidrogel ele pode ser obtido a partir de quitosana, colágeno, gelatina e dentre outros. A função dele é reter a água e liberar de forma gradativa, e assim a gente não tem o dispêndio desse constituinte no solo. E além de fazer isso, ele vai ser um condicionador do solo. E as aplicações voltadas com biopolímeros na agricultura envolvem o uso desse biopolímero
em revestindo fertilizantes sintéticos. No caso aí, os fertilizantes, tem o fertilizante zeólita e tem a ureia. A ureia, ela é o fertilizante mais aplicado na agricultura. Ele vai fornecer nitrogênio. E eles apresentaram o mesmo resultado, que é justamente a estabilidade do fertilizante, que vai promover uma liberação lenta desses nutrientes. E assim a gente vai ter um maior desenvolvimento vegetal, porque ele vai absorver maiores quantidades de nutrientes e uma menor lixiviação desse produto. Existe apenas um estudo envolvendo o uso de biopolímeros em salicórnia, que é usando o biopolímero poliamina. Ele vai ser obtido por fonte de micro-organismos. E na literatura, o que se sabe sobre essa proteína é que ela fornece uma ação protetora contra estresses salinos e hídricos. E nesse trabalho, a poliamina ela foi utilizada em salicórnia sob irrigação com água salina. E como resultado, ele apresentou um aumento de crescimento e de reguladores de crescimento em ambas as espécies de salicórnia. Aí os estudos que existem com biofertilizantes salicórnia-Nin envolve o uso de biofertilizantes de micro-organismos e de plantas, em que são aplicadas a salicórnia-Nin e, como resultado, tem um aumento de suas raízes, que, consequentemente, aumenta os seus nutrientes. Além disso, estudos demonstram que o estresse salino em salicórnia promove um aumento de metabólitos secundários, o que pode contribuir ainda mais no seu desenvolvimento. Aí, como conclusão, o uso de polímeros naturais no revestimento de produtos sintéticos pode minimizar os impactos ambientais devido à redução de conteúdo lixiviado, Poliaminas em espécies salicórneas favoreceu o seu crescimento quando comparado a sem o uso de biopolímeros, e não há estudos envolvendo o uso de biopolímeros em salicórnia-Nin. Porém, vem sendo desenvolvido recentemente estudos voltados a aplicações de biofertilizantes por meio de associações de plantas e de micro-organismos. E devido aos diversos benefícios, estudos são propostos com o uso de biopolímeros no desenvolvimento de salicórnia-Nin. E eu queria agradecer à FACEP, ao IPA e ao NPCIAME. Obrigada.